Olá, sejam bem-vindos ao Fundacicast, o podcast da FEA de Ribeirão Preto, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Essa é uma iniciativa para conversarmos sobre desafios de gestão, estratégia, atualizações e temas que são de interesse e que ajudem gestores e profissionais no dia a dia das organizações. Essa também é uma iniciativa alinhada com a missão da Fundace, que é prover conteúdo de excelência, transformar vidas por meio de uma educação executiva. Meu nome é Silvia Dalla Valle, sou coordenadora do MBA de Gestão de Projetos, EAD, e também professora do Departamento de Administração da FEARP, a Faculdade de Ribeirão Preto, aqui da USP, uma faculdade de negócios. Sou pesquisadora do tema de gestão de projetos, gestão de processo, trabalho com temas que cruzam esses assuntos, sustentabilidade, economia circular, competências, e em diversos setores, como o setor da saúde, setor ligado à inovação também. E hoje eu estou aqui, um prazer imenso, recebendo o Osório Cristófão, que é um aluno do MBA de Gestão de Projetos e doutor em musicologia pela USP, que nos traz uma perspectiva única sobre a aplicação da gestão de projetos no setor cultural. Osório, é um grande prazer recebê-lo aqui e aprender com você também, sobre com o papel do transformador de um gestor de projetos na área de artes e cultura. Bom, aprender eu que aprendo também, né? Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui. Como você falou, eu sou aluno do MBA, em Gestão de Projetos. Então, óbvio que tem muita coisa que... Eu estou terminando o curso agora, então tem muita coisa que eu ainda estou digerindo, A gente vai assimilando as coisas, os conceitos, os conteúdos, e tentando jogar, como você falou, tentando aplicar no setor que eu atuo, que é o setor cultural, que é o setor de artes e setor cultural. Mas a gente está aqui para conversar bastante. Fala um pouco aí sobre a sua jornada profissional. Como que te trouxe para o MBA de Gestão de Projetos? Eu já dei uma mexidinha lá no seu currículo Lattes, e aí eu vi que esse termo projeto aparece desde o final da sua graduação. Exatamente. Eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas na Unesp, no começo dos anos 2000. Naquela época eu já tinha uma atividade cultural, artística aqui em Ribeirão Preto. Eu já fazia aula de canto, voltado muito para o canto lírico, para a ópera, canto lírico. E só que aí, enfim, não decidi num primeiro momento fazer música, decidi ir para a área de comunicação, que era uma área que me chamava a atenção também. Porque eu via na comunicação social e especificamente em relações públicas a possibilidade, na época, de trabalhar com produção cultural, que na época era o termo que era usado, a gente não tinha esse termo que hoje a gente usa de gestão cultural. A gente usa, ou gestor cultural. A gente usava mais produtor cultural, produção cultural. Então eu fui fazer esse curso, só que eu sempre... eu continuei, eu mantive a minha prática artística aqui em Ribeirão. Então, no final da minha graduação, na hora do trabalho de conclusão de curso, eu optei por trabalhar também com isso, desenvolver um projeto e desenvolver uma pesquisa no âmbito da graduação sobre as leis de incentivo estaduais que estavam surgindo naquele momento. Então, se eu não me engano, as leis de incentivo do PROAC, do Programa de Ação Cultural, da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo de São Paulo, ele começa, se eu não me engano, a partir de 96, 98, que elas começam a se estabilizar. E aí eu fui atrás disso para ver quais eram os mecanismos, quais eram os instrumentos possíveis, para a gente, enfim, efetivar um projeto cultural. Então surge, como você bem ressaltou, a palavra projeto, o conceito projeto surge a partir daí. Eu me formei, voltei para Ribeirão, continuei fazendo música, e aí eu falei assim, nesse meio tempo abri o curso de música na USP aqui de Ribeirão Preto, falei, vou fazer música. Aí eu fiz música.
Entrei na graduação de música, terminei a graduação, né? Como eu já era mais velho, eu não tinha tanto mais o interesse, ou eu não vislumbrava mais a ideia de ser um performer, né? Ou seja, cantar realmente. A minha ideia, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com a ideia de ir para a área mais acadêmica, área de pesquisa. Depois da graduação, eu já engatei o mestrado, lá na USP de São Paulo. Comecei na qualificação, a banca pediu o doutorado direto e eu já fui pro doutorado direto. Que legal. Aí eu já terminei o doutorado, fiz o doutorado direto. E aí, enfim, como surgem projetos aí, né? Nesse percurso todo. Como eu vim da comunicação, e eu tinha já essa ideia de projetos culturais, quando eu entrei em música, me saltou muito aos olhos que a gente não tem nenhuma disciplina que trate sobre aquilo que eu vou chamar de gestão cultural, nem sobre gestão de carreiras, por exemplo. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que entra num curso de música, sei lá, a pessoa estuda violino. Esse violinista, ele vai entrar... geralmente, a gente tem as expectativas, né? Nossos desejos, nossas fantasias. Geralmente, a pessoa entra num curso de música achando que, enfim, vai ser solista da Filarmônica de Berlim. E isso acontece para muito poucos, né? E aí, hora que a realidade bate, o cotidiano bate na nossa porta, a gente precisa fazer o quê? Bom, ou a gente trabalha com orquestra, né, para essas pessoas, trabalha com orquestra, trabalha com dar aula, mas um grande nicho é projeto cultural. Então, como é que você vai viabilizar os seus projetos culturais? E a gente não tem isso na graduação. Entendi. Então, na sua jornada, foi quando você percebeu Exatamente. que você teria aí um diferencial. Tem um diferencial aí. Sabendo como... aí, enfim, obviamente, se eu estou pensando na área acadêmica, óbvio que a minha ideia primeira, talvez, seja... Bom, quando eu, enfim, né, passar num concurso, né, tem todo o trâmite de concurso, de efetivação, encargo, de acadêmico, abrir, enfim, buscar uma disciplina que dê, né, que promova esse tipo de conhecimento já na graduação, né? Porque as pessoas saem completamente perdidas na área de gestão. Entendi. Completamente perdidas. E aí a única coisa de projeto que eles têm é projeto para o TCC, para escrever o TCC no final. Então, aquela disciplina de metodologia em pesquisa, que trabalha com projeto. Enfim, projeto de pesquisa é um projeto. É um projeto. Só que o projeto cultural, com todas as suas possibilidades, né, de busca de financiamento, a gente não tem nada. Ótimo. E aí... Exatamente que eu ia tocar nesse assunto agora. A gente sabe que gestão de projetos é importante para todas as áreas, né? A gente não tem uma organização, mesmo projetos pessoais, né? Uhum. Nós temos etapas, né? Você Sim, contou várias coisas claro. que você fez aí que foi por meio de projetos, né? Agora o meu projeto é graduação em música, Exatamente. né? E agora o meu projeto é fazer um MBA de gestão Exatamente. de projetos, meu projeto pessoal, né? E aí, quando que você enxergou que momento, né, dessa tua jornada que você enxergou que a gestão de projetos ia fazer diferente? Foi quando você já estava no doutorado, que você começou a vislumbrar possibilidades diferentes e que você teria que... Olha, quando eu terminei o doutorado, eu... Obviamente, né, como para qualquer outra área, não tem vaga para todo mundo, né? Então, enfim, a hora que eu terminei o doutorado, eu continuei com as minhas pesquisas, continuo com as minhas pesquisas até hoje, mas eu também voltei para o mercado, né? Voltei para atuar como gestão, e eu fui buscar maneiras formais, vamos dizer assim, para entender, ou racionais, ou pragmáticas, para entender projeto cultural. Então, concomitante com o MBA de Gestão de Projetos, eu faço uma outra especialização na USP de São Paulo, que é Gestão de Projetos Culturais. Porque o que eu percebia era assim, eu sempre percebi isso. Eu percebia sempre
um gap, assim, uma lacuna muito grande entre aquilo que é conhecido como gestão de projetos culturais e gestão de projetos. Então, gestão de projetos culturais, ele não tem a formalização das práticas, das estratégias, de uma forma completamente racionalizada, como é a gestão de projetos. Né? Entendi. Que é, enfim, vou colocar aqui do PMBOK só para colocar como guia, né? Lógico que é muito mais do que isso. É muito mais, né? Gestão de projetos é muito mais do que o PMBOK. Mas eu só vou colocar o PMBOK em contrapartida de gestão de projetos. Por quê? De gestão de projetos culturais. E isso é o que mais me chama a atenção, assim. Antigamente, lá na década de 90, 2000, aquilo que toda a área de gestão de projetos era vinculado ao marketing cultural. Então, era como as empresas poderiam atuar também com cultura, mas como uma estratégia de marketing. Isso foi mudando com o tempo. E hoje em dia, a gente tem isso que a gente chama de gestão de projetos culturais, mas e essa é a jogada, assim, né? Que eu acho que é muito interessante. Gestão de projetos culturais, ela não lida com a gestão em si do projeto, com o cotidiano do projeto. Uhum. Gestão de projetos culturais lida com elaboração do projeto cultural para quê? Para você poder buscar financiamento, para você participar de concorrências públicas, né? Ou no âmbito federal, estadual, municipal, tanto faz. Então, não trabalha aí com o processo só de planejamento. Ele não entra na execução. Exatamente. Ele não entra no monitoramento. É como se ele lidasse só com o termo de abertura, assim. Expandido. Entendeu? Sabe, se a gente fosse fazer essa comparação... E é muito engraçado, porque a própria bibliografia de gestão de projetos culturais não trata do cotidiano de gestão de projetos. Ela trata de... a gente tem 2 grandes livros, que é do Cerezuela, que é planejamento do projeto cultural, planejamento e avaliação, ou seja, não trata do cotidiano, só fala para você como você faz, como você busca uma melhor, né, enfim, processos mais eficazes, né, para você conseguir o teu financiamento, planejamento disso. E o do Herculano Thierry Cherkes, que também, ele nem trata... É engraçado que o do Cherkes é interessante até o próprio nome do livro, que acho que é Gestão de Projetos Culturais, Técnicas de Modelagem. Ele vai trabalhar a elaboração, o termo elaboração ele não trabalha, ele trabalha com modelagem. Então, como a gente constrói o projeto cultural para buscar o financiamento. Então, ele não trata do cotidiano. A demanda veio para financiamento. Exatamente. Né? Então, acho que eles focaram nisso. E outra, não é só isso. E aí a gente tem, enfim... várias outras instâncias aí, né? Tem o problema de, como eu falei, e não é só música, né? Essa carência que a gente tem de um conhecimento de gestão não é só em música, enfim, em todas as artes. Agora imagina, vou mudar de artes, não vou nem falar de música. Imagina uma pessoa que fez artes cênicas. Ela não teve nenhuma disciplina de gestão. Quando ela se depara com com a dificuldade mesmo, sabe? Da gestão, porque é algo que você precisa ter um conhecimento ali, né? Você precisa ter um conhecimento prévio daquilo ali, de como fazer. Existe uma grande diferença dos conhecimentos mesmo, dos saberes, são saberes diferentes. Então, o que eu percebo muito existe um entrave, assim, sabe? As pessoas que também são da área artística, do setor artístico, cultural artístico, eles também não olham de uma forma tão amistosa para a área de negócio, né? Porque, enfim, obviamente, quando a gente trabalha com essa área, mais gerencial, a gente vai olhar para os números. Sim. A gente precisa olhar para os números. E isso não é errado. Né? E é uma perspectiva que a gente precisa avaliar. É uma perspectiva. Pode inviabilizar o projeto, exatamente, né? Exatamente, completamente. Dá um prejuízo. Né? E a área de negócios, enfim, nunca olhou também para a área cultural. Então, é um descompasso. E aí me conta. Que é muito interessante. É muito interessante. Como é que você lida com isso quando você está numa conversa e você fala...
Eu sei que na sua cabeça você está pensando quem são os stakeholders desse projeto, né? Você está imaginando, porque você está já com esse metabolizando todo esse conhecimento do MBA, né? Estamos digerindo. Do MBA de gestão de projetos, né? Eu imagino que quando você tinha uma aula lá, gestão de stakeholders, e aí você estava lá, quem são meus stakeholders? É exatamente eu vou fazer um projeto, tem ligação com a comunidade, né? As pessoas vão assistir. Eu estou trabalhando, sei lá, tem uma série de pessoas trabalhando ali, né? Você tem toda uma questão social também, tem emprego ali envolvido, né? Vamos pensar assim, né? Se a gente pudesse... Lógico que é simplificar demais, mas a gente tem... Obviamente, se a gente está buscando financiamento público, a gente tem governo, né? Então, por exemplo, até... Pelo menos os dados do Observatório Itaú Cultural dão conta que em 2020, é o último dado que a gente tem, em 2020, o setor de economia criativa movimentou 3,11% do PIB, né? Dá 230 bilhões. No ano, em 2020, foi maior do que o setor automobilístico, por exemplo. Uau! Só que a diferença é quando a gente olha para isso e a gente vê a pulverização desse dinheiro, desse montante financeiro, para muitas pessoas. E muitas pessoas de diferentes atuações e dimensões e alcances da prática cultural. Sim. Enfim, mas a gente tem... lógico que desde lá para cá a gente tem um acréscimo muito grande na dotação orçamentária, enfim, das leis, como eu falei, federal, estadual. Então a gente tem o governo, que é um stakeholder importante, que a gente precisa, obviamente, se a gente está buscando financiamento público, logicamente que a gente vai ter que prestar conta disso. Obviamente. É um dinheiro público. A gente tem, claro, a comunidade, né, a audiência, a plateia, tanto, né, vai depender como você quer chamar, mas a gente tem as pessoas que vão receber, né, a recepção disso daí. A gente tem as pessoas que estão fazendo, né, a comunidade artística, enfim, que estão produzindo. E a gente tem, enfim, as pessoas que aportam dinheiro, né, que a gente vai captar, a gente vai precisar buscar esses recursos, porque muitas empresas, elas... vou dar um exemplo da lei estadual, que é uma lei, eu acho que é bem interessante. Enfim, obviamente, o estado de São Paulo é o estado que mais capta ICMS, né? E tem uma lei, uma das possibilidades do PROAC é você faz a captação do dinheiro da seguinte forma: você entra em contato com a empresa, a hora que vai pagar o ICMS, ela já destina uma porcentagem para o teu projeto. Só que, obviamente, você precisa estabelecer uma relação saudável, né? Obviamente, com esse teu patrocinador, né? Com esse teu patrocinador, para ele, enfim, todo mês ou conseguir completar o montante que você está pedindo no teu projeto cultural. Então, esse stakeholder, obviamente, é muito importante, porque você precisa ter fazer essa gestão. E aí é muito interessante, assim, né? A hora que a gente... como você falou, nas aulas é muito interessante, porque você vai vendo a aula. E como eu falei, apesar de eu ter passado pela comunicação, óbvio que tinha muita coisa que eu escutava e falava, nossa, que interessante que é isso, né? Como trazer isso pra minha área, né? E era muito legal, assim, e em vários momentos, assim, em várias disciplinas, a gente tem o estudo de caso, que é mais específico, a gente tem o fórum, e aí era interessante quando o fórum pedia, assim, né, na atividade proposta lá, fale como é que é na sua área, sabe, assim? E era muito legal, porque faz você pensar, enfim... Fora da caixa, né? Né? E eles também, né? Porque tem o pessoal da engenharia. Exato. E eu acho muito legal. E o MBA de projetos tem essa característica, né? Que eu acho muito bacana quando eu estou no finalzinho. Que é diverso, né? É diverso. Quando eu estou no final, na fase de TCC, eu faço essa pergunta, né? O que mudou na sua carreira, na sua história, né? E aí é muito bacana que você vê alguém da área... Eu não esqueço desse exemplo, né? De alguém da saúde que estava num projeto...
é de uma ONG, não lembro se era da América Latina, mas assim, uma ONG bem forte. E ela trouxe cerimônias do ágil para os projetos e ela conseguiu coletar resultados disso. O TCC foi em cima disso. Então, ela disse que quando ela assistiu essa aula, que ela já pensou, nossa, isso vai me ajudar bastante. Exatamente. Dá umas epifanias, assim, né? Então, por exemplo, teve vários momentos, assim. O do stakeholder é muito legal, porque aí você pega, por exemplo, as possibilidades de matriz, né? De poder e interesse, por exemplo. Então, como que você vai atuar? Bom, primeiro, né? Você precisa identificar, você precisa conhecer... Né, os interesses, as expectativas dos stakeholders. Se você estiver pensando num local, você tem que pensar se tem estacionamento, se tem hotel. Exato. Enfim, né? O grau de influência, o nível de influência. De recursos, de trânsito. Exato. E você precisa pensar nisso, faz parte da tua gestão ali. Você tem que pensar em clima, né? Claro. Se você tiver uma situação climática... então a gente tem que o que entra em risco. E que entre em risco. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, é muito bom. Eu achei sensacional fazer o curso, viu? Por exemplo, matriz de risco. Gente, matriz de risco é um negócio... Sabe, é uma técnica maravilhosa. A hora que você coloca no papel... Por exemplo, e aí eu dou um exemplo muito... Enfim, pode parecer bobo, mas... que a hora que ele acontece, você fica... completamente preocupado. Por exemplo, imagina, Silvia, que você canta ópera. Imagina viver em Ribeirão, Silvia, cantando ópera, que o clima é seco, não chove, tua alergia pode estar, né, completamente atacada. É muito interessante, Silvia, quando as pessoas vêm para Ribeirão para participar das óperas aqui em Ribeirão. Porque assim, as pessoas chegam geralmente uma semana antes para os ensaios finais, para acabar os ensaios e apresentar. Então, quando eles chegam, a voz está maravilhosa, está no lugar, Silvia. Depois de um tempo, depois você tem que gerenciar esse risco. Exatamente. Depois de uma semana, às vezes a pessoa perde a voz, porque a pessoa não está acostumada com o clima. Ainda mais esse ano, né? Exatamente. Atípico, Ainda né? mais esse ano. Então, são coisas que, enfim, óbvio, né? Você não vai ficar pensando... Enfim. Mas é bom pensar. Agora você precisa pensar, né? É bom pensar. Agora que você tá concluindo o MBA de gestão de projetos e você aprendeu a gestão de risco, você fala, bom, isso aqui pode acontecer. Pode. Então, o que eu falo? Olha, dorme com um umidificador, uma toalhinha Como que a gente molhada. vai mitigar esse, né? A gente pode ter alguma dica de um otorrino nos acompanhando para dar sugestões fono, não sei. Mas bom. Qual é o risco disso? É mínimo? É 5%, 10%, 20%? Isso. Como que eu faço para resolver? E se isso acontecer, né? Plano de contingência. Então, por exemplo, em grandes casas de ópera, isso é, assim, não que seja normal, mas em grandes casas de ópera no mundo, sei lá, a La Scala de Milão, Metropolitan, Nova York, você, junto com a pessoa que é o papel principal, você tem aquilo que a gente chama de dupione, que é uma pessoa que está de stand-by ali. Se a pessoa passar mal, se a pessoa tiver algum problema, outro assume. Entendeu? E você precisa trazer isso para o teu projeto. Precisa trazer isso, porque senão... Eu imagino que deve ser muito interessante, assim, você tá fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, né? E aí, lidando com essas situações e enfim, né? Trazendo esse conhecimento que as pessoas que estão com vocês não têm, né? Tanto num curso quanto no outro, né? E é bacana que a gente vê que a gestão de projetos se aplica a qualquer área, a qualquer setor, né? Porque você tem risco em ópera, você tem risco numa obra. Lógico. Você tem risco num evento de um casamento, numa viagem. Então, todos os projetos da nossa vida têm riscos, Exatamente. Né? E aí, a gente tem que trazer aquela responsabilidade. Isso é a minha responsabilidade de estar olhando para isso enquanto gestor de projetos. E né? em um dado momento, você precisa ser pragmático. Você precisa, né, reconhecer que, bom, o que a gente faz? Sabe? Eu acho que enfim, como eu gosto da área acadêmica, eu gosto de ser muito racional, né? Então, você precisa reconhecer as coisas enfim, bolar estratégias para cada situação. Não tem como. Senão... porque aí você entendeu quem são seus stakeholders, você entendeu os interesses que eles têm, você entendeu que valor que você está entregando. Exatamente. Isso faz toda a diferença na hora de você montar a tua proposta
Porque aí você sabe quem vai estar recebendo, por que isso é importante, né? O que vai trazer para a cidade, né? Dependendo do evento, faz uma baita diferença, faz né? uma baita diferença. Imagina o João Rock. Sim, e aí as pessoas vêm para a cidade, conhecem a cidade. Imagina a movimentação, isso. E daí que você começa a perceber, bom, eu já sei o valor, né? Eu já consegui mapear a experiência de quem vai estar dentro desse projeto, como é que ele gostaria de se relacionar. São coisas que você aprende numa visão mais de gestão. E faz sentido para qualquer projeto. Exatamente. Né? E não tem empresa sem projeto, não tem organização sem projeto. Quer dizer, todos nós temos que ter projetos, né? E isso é uma verdade absoluta. A própria noção de gestão, né? De você conseguir trabalhar com aquilo ali, né? A própria noção de gestão eu acho que é muito importante. Tanto gestão, enfim, gestão de tudo aquilo que você está fazendo, quanto de um projeto, né? Como o PMBOK traz, né? Um esforço temporário ali para conseguir, né? Para chegar num produto, num serviço, num resultado único ali, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa condição de trabalhar dentro dessas perspectivas. Como eu falei, porque gestão de projetos culturais, a gente não tem essa... enfim, a gente até faz muita coisa, mas a gente não tem isso organizado, sabe? Entendi. Eu acho que o que sempre me pega muito o que me chama muita atenção é isso. A gente, por exemplo, de novo, vou pegar o PMBOK só como plataforma, né? Por exemplo, a gente não tem essa distribuição das áreas. Nossa, a hora que eu vi as áreas, eu falei assim, nossa, gente. Eu ia te perguntar isso agora. Olha que facilidade, sabe? Assim, te abre a cabeça e fala assim, nossa, é isso, sabe? É que, na verdade, você já gerenciava projetos, mas não de uma forma organizada. Imagina. Não tinha um processo. Por isso que eu falei, o lance da gestão é importante, sabe? A gente, na gestão de projetos culturais, a gente faz muita coisa, né? Enfim, a gente tem a relação, a gente tem a comunicação com os né? com as pessoas que a gente vai buscar captação, a gente tem relação com as entidades, com os órgãos públicos, óbvio que a gente tem, com a comunidade, óbvio. Só que a gente não tem isso organizado, né? A gestão disso, que eu acho que sempre me chamou a atenção. O que mais te chamou a atenção? Quando você... Eu vi que você já deu o primeiro aí, que é as áreas, né? No dia que você conheceu as áreas de conhecimento, você falou, nossa, tá tudo aí, simples, né? Imagino você que fez faculdade de comunicação, mas você vê que tem uma área de comunicação que é importantíssima. Demais. Você precisa saber como é que você vai conversar, para quem você informa, né? Porque às vezes você... Você informa. Como você informa. Você viu de stakeholders, que daí você começa a pensar todo um contexto muito maior, né? Do impacto. Enfim, todas as áreas eu achei que tiveram técnicas e estratégias extremamente relevantes que eu consigo trazer para mim. Mas eu acho que, enfim, o meu trabalho final que eu estou desenvolvendo agora é exatamente tentando buscar algumas dessas práticas e trazer para o universo, para o setor da economia criativa e setor cultural como um todo. E aí, o meu trabalho vai ser, obviamente, muito em cima de tailoring, né? Ou seja, a ideia de você, né? Todo projeto é único e, enfim, o PMBOK o PMBOK é só um guia, como o próprio nome fala, não é uma cartilha, não é um plano que você deve seguir completamente. Então, a minha ideia é fazer esse tailoring, né? Observar quais as práticas que são possíveis de ser aplicadas. E aí é muito interessante, porque a ideia não é pegar essas práticas e forçar na gestão de projetos culturais, porque não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. A ideia é observar dentro das práticas que já acontecem em gestão de projetos culturais. Então, por exemplo, a parte da minha pesquisa é tentar conversar, né, fazer uma pesquisa com produtores culturais, com gestores culturais. O que você faz aqui? Qual é a sua dor, por exemplo? Né? Qual é a tua dor? Qual que é a demanda que você tem em gestão de projetos culturais? Essa primeira parte eu já fiz da pesquisa. E o que veio muito é exatamente stakeholder e comunicação. Que coincidência. Entendeu?
Mas assim, fora isso, assim, tem muita coisa... Enfim, essa de risco é muito boa, né? A ideia de matriz de risco é muito boa. Tô pensando assim, né? De forma ampla, daquilo que eu vi no MBA. Uma coisa que me chama muito a atenção, um tópico é gestão de qualidade e os KPIs, assim. Porque, como a gente estava falando até em off, né? Quando a gente vai para o lado cultural, artístico, é muito complicado a gente definir os indicadores. Porque, como eu falei, não é só número, né? E a gente não pode entender também só como número, né? Os indicadores só como número. Então, a gente precisa... e a gente teve aula com o Matheus Girolamo, né? E foi sensacional, assim, né? A gente foi tendo... Ele foi falando, então vamos... Pensa nas possibilidades para vocês construírem, né, o seu KPI, né? Seus indicadores. E isso me chamou muito a atenção, porque quando você vai, enfim, prestar conta do teu projeto cultural, quais os indicadores que você coloca? Você vai colocar só indicador de público? Pode ser um dos indicadores, mas eu fiquei muito com a ideia assim, você precisa ter um contato com as pessoas, né, com o público que foi te assistir faz uma pesquisa, faz uma quali com eles, sabe? Qual foi o impacto, o que transformou? Porque, querendo ou não, enfim, arte, cultura, ele traz algum impacto para a pessoa que está recebendo. Sim. Né? Então, vamos tentar descrever, né? Você, espectador, né? Audiência, você consegue transformar em palavras esse impacto que é muitas vezes no âmbito sensível, né? A cultura e a arte, o problema é que a gente trabalha muito com a sensibilidade. E é muito difícil você traduzir essa sensibilidade, enfim, para um lado discricional que você precisa prestar conta. Entendeu? Sim. Então e isso é o mais legal, assim. Por isso que o Taylor, eu acho que é uma das... que eu vou trabalhar. Fez todo sentido para você. Fez todo sentido, porque são áreas, né? É muito diferente, né? Por exemplo, a gente precisa entender que o setor cultural, ele tem uma precariedade de trabalho que é gigantesca. Que apesar da formalização dos empregadores, em MEI, por exemplo, né, em microempreendedor individual, apesar da gente ter essa formalização, a gente tem níveis completamente distintos de atuação. Então, por exemplo, você tem desde a pessoa que é a Anitta, né, que é global, é um nível de atuação global, quanto até, sei lá, às vezes uma senhora que faz um bordado e que vende os bordados na feira de artesanato. Ela também precisa trabalhar como gestora. Entendeu? Então, é muito discrepante essa dimensão de alcance das pessoas, dos agentes, entendeu? Sim, sim. E isso enfim, E essa parte de indicadores, né? É uma parte que ela é perigosa também, né? Se você colocar um indicador errado, exato, você está medindo, de repente, se você olhar só para números, né? Não vai expressar. E você, né? Aquelas pessoas estão ali insatisfeitas, comentando exatamente nas redes sociais que não tem água para ela beber, enfim, coisas do tipo. Não, né? Isso é muito óbvio às vezes. Por exemplo, às vezes uma peça que é uma peça de teatro que é feita num barracão, por exemplo, vou dar um exemplo lá na Unicamp, lá em Barão Geraldo, que tem o curso de artes cênicas. Lá em Barão Geraldo tem o barracão... Como é que chama? Eu não vou lembrar o nome inteiro, mas eles chamam de barracão, que é um espaço cultural que cabe pouquíssimas pessoas. Só que, tipo, as pessoas que vão lá apresentar, assim, tipo, são surreais de boas, sabe? Eu vi uma vez uma peça lá, que era um estilo de teatro japonês, que é extremamente complicado, difícil. A pessoa demorava 15 minutos para levantar do chão. Era uma força física e mental que a pessoa estava, né, que o ator estava tendo ali. Cabia, não sei, 20 pessoas. Imagina se você vai contar borderô, né? Entrada. Não faz o menor sentido. Sim. Entendeu?
Não, e isso é em todas as áreas, né? Aí, às Indicador vezes, de desempenho, a gente tem que Isso. olhar pensando assim, lá no valor. É. Que valor que eu quero gerar? Então, é a transformação, as pessoas se sentirem diferentes Exato. depois daquilo. Então, eu vou olhar para isso, para medir. Claro que eu vou medir números para eu saber né, quanto tempo demorou para esvaziar o lugar, quanto tempo demora para entrar, por questões de segurança, né, uma série de outras coisas. Mas eu preciso entender lá naquele comecinho, quando eu estava entendendo o valor que eu estava entregando, e aí, dali, pensar nos meus indicadores, né? Como é que eu vou trazer isso mais palpável ali, alguns qualitativos, né? Outros quantitativos, né? E agora que você já está metabolizando o curso, como é que você lida com as incertezas ao longo de um projeto cultural, um projeto desse tipo? Você acha que hoje é diferente? Não, o Osório de hoje é um Osório diferente do Osório quando começou o curso? Completamente, né? Completamente, assim. Bom, enfim, como você falou, é digerindo, né? Um pouquinho de cada vez. Mas hoje em dia eu consigo olhar para alguns elementos de gestão de uma forma, enfim, de uma forma muito mais pragmática mesmo, muito mais racional, assim, tipo, o que precisa ser feito, né? O que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, você falou de incertezas, me veio aqui, né? Por exemplo, gestão de cronograma. Gestão de cronograma é outro fator que é muito importante. Por exemplo, tem coisas em algum... Por exemplo, vou colocar aqui um teatro, uma peça de teatro. Óbvio que tem coisas ali dentro do teatro que você consegue fazer uma gestão de cronograma. Por exemplo, você consegue utilizar CPM, por exemplo. Né? Por quê? Mas para você construir um cenário, fica mais... existe uma estabilidade maior, você não tem tanta incerteza. Mas, por exemplo, para você ensaiar os atores, já é mais incerto. Então, você precisa ter, por exemplo, você precisa ali lançar a mão ali de uma, sei lá, de uma técnica, uma PERT, por exemplo. Que aí você vai, né, decupar aquilo lá em 3 possibilidades, né? Ótimo, e por aí vai. Hoje em dia, eu tenho mais condição de olhar para esses fatores e falar assim, bom, eu consigo olhar para cá, né? Eu consigo adotar essa estratégia, escolher melhor as estratégias, sabe? Eu acho que como se você isso tivesse é importante. uma caixinha de ferramentas. Exato. E aí você sabe, né? Eu falo sobre isso sempre quando eu estou dando aula aqui. Que às vezes fala assim, a gestão ágil é muito melhor do que a gestão tradicional, né? Que o pessoal usa esse termo tradicional. E aí é aquela história, né? O que é melhor, a faca ou a tesoura, né? Depende do que eu vou... Depende, né? exato. E aí, acho que o bacana é você ter uma caixa de ferramentas e algumas coisas você, lá na hora que você está, né, costurando o seu projeto e entendendo, você fala, nossa, uma matriz de risco aqui é muito importante. Porque eu vou lidar com uma série de situações novas que eu nunca tive, né? Então, inclusive, eu acho que gestão de riscos mudou muito depois da pandemia, né? Porque acho que a gente viveu um antes e depois muito forte, né? As empresas tinham 2 linhas lá nos contratos, né? Que isso é uma outra coisa legal do curso, né? Que você aprende a fazer contrato. Exato. E daí você olha para aquilo e fala assim, nossa, mas eu não estou colocando essa situação. E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Pensar nas possibilidades, né? Você tá aberto às possibilidades, né? E que é um negócio que, enfim, óbvio que vai muito da prática, né? Você precisa ter prática, né? Você precisa buscar essas possibilidades, entender as possibilidades e, enfim, fazer os planos, né, de contingência para... Tem um exemplo do professor Daniel Capaldo Amaral, que ele fala que se eu te ensinar, né, todas as questões técnicas da física para andar de bicicleta, não vai adiantar se você não andar. Exatamente. Você vai precisar... Você vai precisar subir na bicicleta, pedalar e sentir o desequilíbrio. E aí você vai ter um pouco mais de segurança. Uma hora você vai passar numa pedra, você vai levar um susto, depois você já vai... Vai dar uma bambeada. Vai dar uma bambeada. Vai colocar um pezinho no chão e falar, opa, peraí, calma. E vai de novo. E o bacana é começando, isso né? aí, o bacana Você vai digerindo e você faz um projeto e você usa a matriz de risco, você usa a matriz de comunicação, e você, né, essa questão de poder aí que você falou, dos stakeholders, e aí com quem que eu vou me comunicar, como que eu vou me comunicar.
E aí, depois, num outro projeto, você fala, também vou usar isso aqui, eu vou fazer uma priorização aqui. Exatamente. E aí é muito interessante, né? Outro momento, assim, que me chamou muito atenção, gestão de escopo. Então, você entender, né, o teu produto, os teus entregáveis, né, teus pacotes de atividades, as tuas atividades, assim. E isso, imagina, a hora que a gente joga para a gestão de projetos culturais, enfim, cada área cultural e cada evento é muito diferente um do outro. Né? Imagina, uma vernissagem, né? Uma exposição de artes visuais é diferente, enfim, é diferente do João Rock, é diferente de uma ópera, né? Então, você entender como as coisas vão se juntando também, sabe? Então, por exemplo, você tem lá o teu projeto, você coloca no papel, você começa a colocar no papel, você faz... A EAP, pra mim, eu achei sensacional também, sabe? A estrutura analítica. A estrutura, projeto, sabe? Né? Porque você meio que traduz... Exato. Aquilo dentro de uma forma que as pessoas entendem. Exato. E a partir dali, como que você consegue transferir aquilo lá para cronograma? Para você fazer, por exemplo, para custos. Isso, para o gráfico gigante, para custos, o quanto, né? Tabelar, cara, recursos. Quem que vai trabalhar nesse projeto? Exato. Para que recursos eu preciso depois, né, que eu fiz essa estrutura analítica do projeto, né? Eu quebrei ali. Exato. E eu tenho que saber. E aí eu acho que um desafio que talvez você esteja agora bem diferenciado no mercado é o sincronismo de tudo isso, né? Apesar de você ser da a integração, né? Você está acostumado com isso na orquestra. A integração. Mas integrar todas essas entregas, né? Exato. Porque se uma não chega, o projeto... Desanda, né? Ele tem a fragilidade, né? Pode desandar o projeto. É isso aí. É bem bacana. Você vê que a gente conseguiu falar de custo, falar da EAP... Vamos passando pelas áreas, vamos passando pelas áreas. E a parte dos desafios financeiros, essa parte do curso, né, que você estudou, de alguma forma te ajudou a entender melhor sobre a viabilidade de projetos? Como é que você lida com isso? Ajudou, assim. Quando a gente trabalha com projetos culturais, buscando financiamento, enfim, você já tem um custo orçado já. Então, por exemplo, dependendo da área que você vai entrar, bom, enfim, vai depender, obviamente, das linhas de financiamento, né? Dos instrumentos e dos mecanismos. Então, vamos pegar essa do PROAC aqui do Estado de São Paulo. Dentro do PROAC, você tem uma possibilidade que é de ICMS e outra de edital. A do edital são valores fixos. Então, por exemplo, para PJ é R$100 mil. Para pessoa física é R$50 mil. Então, os preços já são determinados, né? O que eu achei interessante... muito do custo, da gestão de custos, é a prática de você trabalhar com EVA, com aquele valor agregado, né? Então, para você conseguir dimensionar aquilo que estava orçado, como que você coloca dois planos, né? Aquilo que estava orçado e como você está indo. Por quê? Porque, obviamente, vai cair depois em risco também, né? Porque se você gastar muito em algumas coisas, vai dar problema mais tarde depois. Então, a ideia de gestão de custos, para a gente, ela é muito mais engessada dentro da gestão cultural, porque as coisas já estão postas lá. Você vai precisar prestar conta depois, né? Aí a gente tem alguns problemas que, como eu estava falando, da precarização do trabalho. Então, por exemplo, a gente não tem é muito difícil você ter empresas específicas para isso, né? Então, as pessoas trabalham muito em rede, né? Então, ô Silvio, vou fazer esse projeto cultural. Você me ajuda aqui fazendo essa parte? Né? E aí você, como PJ, como MEI, enfim, você vai me dar uma nota, eu vou inserir a tua nota na planilha deles, porque eles já têm uma planilha específica. Entendi. E é uma planilha, enfim, é até engraçado, assim, porque é uma planilha que eu, hoje, olhando, eu falo assim, gente do céu. Sabe dá para fazer alguma coisa mais fácil de usar? E não só mais fácil, mais inteligente mesmo, sabe? Porque algumas coisas lá tem, enfim, tem as alíneas, eles as alíneas, as menções e tal. Eu acho que
isso daí poderia ser pensado de outra forma, sabe? É muito enrijecido. De qualquer forma, você tem que ver a viabilidade para você se adequar a essa rigidez, né? Exatamente. Você precisa dar certo ali. Só que precisando dar certo, você precisa entender quanto que você está gastando, quanto que você não está gastando, como é que você está fazendo essa gestão, como é que você está controlando, né? Acho que o principal de gestão de custos é você fazer o monitoramento e o controle disso, né? Porque, enfim, o teto está lá, né? Você não tem como nem passar aquilo lá. Só que como você vai administrando isso, que eu acho que é importante. Para você deixar um projeto viável, né? Exatamente. No final não ter nenhum grande problema. Bom, por fim, que conselhos você daria para outros profissionais, que, mesmo que não seja de arte especificamente, de economia criativa, ou sei lá, de outras áreas aí, para a necessidade de buscar essa capacitação? O que você, hoje, agora que você está nessa reta final do MBA, né, um novo Osório aí, pensando em gestão, já um doutor, né, um baita diferencial. Porque é engraçado isso. É uma honra isso pra gente, que né? Isso? É um curso muito heterogêneo, né? Muito. Muito. Eu lembro que na turma anterior tinha alguém que era da área de eventos também, de moda, então a biotecnologia. Tinha gente que era de petrolífero, de petróleo, aí, né? Energia, saúde, tinha bastante gente. Enfim, banco. É muito heterogêneo, é muito interessante. Até porque, assim, da forma como a gente trabalha no curso, ele fica muito universal, né? Muito. Você consegue... Não tem uma aula que você fala assim, nossa, isso aqui não faz sentido para mim. Né? Eu não vou usar stakeholders no meu projeto, não. Eu não vou ter que comunicar. Não, e outra, as áreas... Não existe não existe. E outras áreas, isso que eu acho legal, assim, isso que eu acho super interessante. Essa organização das áreas, sabe? Eu acho isso, obviamente que no cotidiano você vai ter que trabalhar, né? Tipo, tudo... Meio que junto. Óbvio. Né? Óbvio. Né? A gente não vive em caixinhas, né? Mas é muito interessante como é organizado, sabe? Eu acho que isso, pra mim, fez muito sentido essa organização. E pra mim, enfim, eu gosto muito de estudar, né? Enfim, eu fui pro doutorado porque eu adoro estudar. É buscar sempre capacitação, é sempre olhar e falar assim, gente, o que eu consigo entender melhor disso daqui, sabe? De algum determinado ponto. E isso é muito interessante, sim, porque é óbvio que em 2 anos é evidente que o momento que a gente tem para cada aula, óbvio que tipo, a gente vai passar em vários pontos, por várias técnicas, só que você vai precisar estudar mais depois sobre cada uma delas para conseguir, enfim, desenvolver, né? É o próprio processo de desenvolvimento do conhecimento mesmo, né? De você conquistar um conhecimento, de você entender aquele conhecimento que você está conquistando e pensar sobre, né? Fazer a roda girar. E talvez naquele primeiro momento você não está precisando daquele conhecimento. E aí no meio da semana você teve a aula na terça-feira, aí na quarta-feira acontece alguma coisa, você fala, opa, vou usar isso aqui, olha só, dá para fazer, né? É muito isso. E o legal, e o bom de gestão de projetos é isso, é que projeto serve, como você falou, como a gente começou falando, serve para qualquer instância da nossa vida. Né? A gente sempre faz as coisas por projetos. Às vezes a gente não dá esse nome, né? Mas são projetos. De um churrasco. De um churrasco, exato. A uma ópera. Exatamente. Ou então de uma ponte, para fazer uma reforma. A reforma dá tanto problema porque a gente não consegue sincronizar, né? Exato. E aí, mas agora faltava fazer a gente não organiza, né? A reforma, você falou da reforma, por exemplo, a gente não faz o escopo, né? Por exemplo, se a gente fizesse uma IAP, daria muito menos trabalho. Sim, você sabe o que você tem ali. Exato. O conjunto de... Exato, já organiza, né? Não é uma técnica que você fala, que você... vai tomar muito. Exato, não é extremamente difícil, né? Porque, por exemplo, a gestão de custo é mais complicado. Por exemplo, ainda mais pra gente, vou jogar pra área cultural, como eu falei, né? Imagina uma pessoa que tá saindo do curso de música.
vai ter alguma noção de custos, né, dessa área que é muito mais das exatas? Não vai ter. Aí é difícil, Entendeu? Eu percebo que os alunos têm um pouco de receio dessa parte. De finanças, né, de forma geral. E é complicado. O curso não é muito pesado nessa parte. Não né? é. Ele te dá, mas ele te abre a cabeça. Ó, olha pra cá, tenta, né, direcionar. Ele te dá um direcionamento muito bom pras diversas áreas. Isso que eu achei bem interessante. Muito legal, então. Acho que essa é essa visão, você trazer pra gente, né, como que a gestão de projetos, né? Você que já fez uma graduação, duas, né? Você fez música e relações públicas. Relações públicas. Depois fez doutorado. Você já está fazendo 2 MBAs, especializações, né? Exato. E é muito bacana ver que uma pessoa com background tão forte, né? De conhecimento, de estudos, de anos e anos, né? Se depara aí com um curso que vai trazer uma série de capacidades que você não conhecia, mas né? é muito, né? Muito. Que são, como eu falei, é muito distante, né? Os universos, os setores, vamos colocar, os setores econômicos são muito diferentes, né? E esse gap que existe é muito grande. Então, aquilo que é feito em gestão de projetos culturais, assim, é muito diferente. Até as próprias terminologias, assim, sabe? O que é produção, o que é execução do projeto, sabe? Até dentro de gestão de projetos culturais, a gente não tem, assim, um dicionário comum, sabe? Imagino. Uma terminologia comum. Às vezes a gente até consegue, né? A gente se entende, obviamente, mas não tem. E essa formalização de gestão de projetos que em algum dado momento você fala, bom, isso é isso. É planejamento. Isso aqui. Agora eu estou entrando na execução. Isso, exato. O que eu tenho que controlar quando eu estou executando? Como é que a gente vai encerrar, sabe? Como é que a gente encerra isso? Tem um ciclo de vida ali do projeto. Tem um ciclo de vida. E que na gestão cultural a gente faz... Não tudo atabalhoado, mas como eu falei, os agentes que trabalham com gestão de projetos culturais, eles trabalham muitas vezes sozinhos. Então imagina uma pessoa sozinha ter que fazer, pensar racionalmente em tudo isso. É praticamente impossível, né? É praticamente impossível. Entendeu? Então por isso que quando eu fui tô indo pro TCC, eu pensei, não, isso daí a gente precisa adaptar, gente. Vamos pro tailoring aqui, vamos ver o que a gente consegue, né? Tô curiosa para ver seu TCC. Eu também. Bom, muito obrigada, então, por essa participação. Nós estamos aqui encerrando mais uma edição do nosso Fundace Cast, o podcast da FEA de Ribeirão Preto, da FEARP. Agradeço muito, Osório, foi uma conversa ótima, aprendi muito nessa conversa. O prazer foi meu. Sempre que eu estou no finalzinho do TCC, eu vou escutando, porque isso provavelmente, agora já tive essa conversa com você, já entendi bastante, mas sempre que chega na apresentação do TCC, eu fico muito feliz de ver como que isso trouxe mudanças e que impacto isso trouxe também, né? Porque quando a gente está falando de um projeto cultural, quantas pessoas não são impactadas por um projeto desse, né? E quantas pessoas não são impactadas com um projeto, mesmo que seja na área, por exemplo, essas ONGs na área da saúde, que foi uma surpresa muito boa, projetos de biotecnologia, de pessoas que estão envolvidas com o desenvolvimento de novos produtos, medicamentos, equipamentos que vão trazer inovação para a nossa saúde, né? Então, essa parte dá uma satisfação enorme, assim, quando eu chego naquele finalzinho e vejo ele contando, mudou isso, mudou minha carreira. Eu fiz um novo direcionamento, então, assim, teve a turma anterior, eles vieram para Ribeirão Preto. E aí a gente sentou numa mesa e começamos a conversar o que mudou aí na vida deles, né? Que legal. E foi muito bacana. O feedback, assim, né? Teu feedback disso. E a gente estava, assim, numa etapa um pouquinho antes dessa que você está agora, nos finalmente, antes do TCC. E foi muito bacana, porque eu não esperava que já tinha tanta coisa, assim, na história deles, né? De mudança de carreira, de mudança de mindset, de coisas novas que estavam surgindo, sabe? Então, foi muito bacana. Então, bom, estamos encerrando mais uma edição do Fundace Cast,
o podcast da FEA de Ribeirão Preto. Agradeço aqui o Osório Cristóvão, que é o nosso aluno do MBA de Gestão de Projetos, com uma baita de uma bagagem, contou para a gente uma série de coisas aqui. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o nosso Fundascast, teremos mais episódios com outros professores, com outros assuntos, com outras entrevistas. O nosso MBA em Gestão de Projetos EAD está com turma confirmada para iniciar dia 16/10. As inscrições estão abertas, as vagas são limitadas. Entre no site, procure as informações e espero que vocês tenham gostado e que depois desse podcast se desconecte e tenha uma visão mais ampla aí da gestão de projetos em várias áreas, né, como a área cultural. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Silvia. Até breve.